Sim, senhor, dá para ver bem direitinho. Tá, obrigado. Então, vamos voltar, pessoal, a trabalhar aqui o que a gente estava vendo na aula passada, tá? Eu vou trabalhar a partir daí. A gente estava falando de um diagrama de fases, tá? Eu havia mostrado 2 diagramas de fases para vocês, com as respectivas curvas. Lembra? Essa curva aqui que está em laranja, aqui e aqui, indica a passagem de estado físico. Aqui, nesta região, a gente tem o estado sólido, aqui o líquido e aqui o gasoso. Tá? Aqui sólido, líquido e gasoso. Então, essa passagem laranja que a gente chama de curva de sublimação. É a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. Isso pode acontecer numa temperatura variada por uma pressão variada. Mas, para aquela pressão naquela substância, é sempre naquela mesma temperatura. Certo? Quando se está aqui em cima dessa curva, a substância pode estar no estado sólido e ou no estado gasoso. Tá? Pode acontecer de parte da substância estar no estado sólido, outra parte estar no estado gasoso. Por exemplo, se tiver uma bolinha de naftalina, vai estar em cima da curva de sublimação. Essa em azul, que está aqui representada e aqui representada, é a curva que indica a passagem do estado sólido para o estado líquido ou do líquido para o sólido. Então, a curva de solidificação ou de fusão. Né? Aqui, em qualquer ponto dessa curva, essa curva não está bem desenhada assim, mas fica melhor desenhada assim, dessa forma, mais aberta assim. Tá. Qualquer ponto aqui em cima dessa curva azul, a substância está no estado sólido e ou líquido. Tá? Passando do estado sólido para o estado líquido, a gente pode observar que numa determinada temperatura, uma determinada pressão, a substância, se é aquela substância, é ali que ela vai mudar o estado físico, né? Naquela pressão para aquela temperatura. E aqui na curva em vermelho, a gente tem a mudança de estado líquido para o gasoso, ou do gasoso para o líquido, que a gente também chama de vaporização ou liquefação, condensação. Né? E funciona assim, com esse gráfico ou assim. Eu disse para vocês esse comportamento aqui. Um comportamento genérico para a maior parte das substâncias. E eu disse para ti que isso aqui era um comportamento menos frequente. Né? Isso aqui acontece, esse tipo de comportamento gráfico aqui, onde a curva de fusão ou de solidificação recua, né, em relação aqui, é com substâncias que sofrem aquilo que é chamado de dilatação anômala. Eu não sei se vocês viram isso no 9º ano ou não, lá no ensino fundamental, tá, estudando física, mas a dilatação anômala acontece quando a gente esquenta a substância e ao invés dela dilatar, dela crescer, ela encolhe. Tá? Na fusão, esse comportamento, na fusão, ou seja, na passagem do estado líquido para o estado gasoso, ou até na solidificação do líquido para o gasoso, não, do sólido para o líquido, ou do líquido para o sólido. Esse comportamento relevante para nós é da água. Tá? É um comportamento muito relevante para a água. Pois bem, eu vou continuar daí, tá? Eu estava fazendo uma consulta aqui. Deixa só eu achar aqui temperatura crítica. Estou fazendo uma consulta no Google aqui, que eu não sei de cabeça. Tá, achei. Quando eu tenho esses gráficos aqui, né, eu havia dito para vocês que este ponto aqui, ó, que é o mesmo daqui, né? Este ponto aqui eu tenho uma certa temperatura, eu tenho uma certa pressão, uma certa temperatura, uma certa pressão. Esse ponto aqui eu chamei de ponto triplo, né? O que é o ponto triplo? Ponto triplo. É o ponto em que, naquela temperatura e naquela pressão, a substância pode se encontrar tanto no estado sólido, quanto no estado líquido, quanto no estado gasoso. Vai poder ter uma parte daquela substância no estado sólido, líquido e gasoso. Então, aí eu vou chamar do ponto triplo, tá? Que é o ponto em que a substância pode se encontrar em qualquer um dos 3 estados físicos. Tá? Então, a substância pode estar em qualquer estado físico. Bom, daí, pessoal, o que acontece
é que vai chegar um momento em que nós teremos uma temperatura que vai se chamar de temperatura crítica. Uma temperatura que nós vamos chamar de temperatura crítica. Essa temperatura crítica vai mais para cá. Mais para cá. Temperatura crítica mais para cá. Tem que ampliar esse gráfico aqui para não desenho. Vou aumentar esse eixo. E vou chamar aqui de TC. TC. O que é essa tal de temperatura crítica? Temperatura crítica. Quando a substância que a gente está analisando tiver com a temperatura igual ou superior à chamada temperatura crítica, mesmo que a gente varie a pressão, ela não vai mudar o estado físico, ela vai estar no estado gasoso e ela não vai poder passar para o estado líquido. Tu vê que antes da temperatura crítica, aqui nessa faixa, aqui é estado gasoso, né? Se tiver aqui uma temperatura inferior à temperatura crítica, ó, aqui é gasoso, né? Eu estou aumentando a pressão, ó. O que está acontecendo? Está passando para o estado líquido, certo? Agora, se tiver com a temperatura crítica ou superior, mesmo que eu varie a pressão, mesmo que eu mude a pressão, a substância vai continuar no estado gasoso, ela não vai passar para o estado líquido. Então, com a temperatura crítica ou superior, tá? A temperatura crítica ou superior, a substância não muda o estado físico, mesmo variando a pressão. Então, a substância segue no estado gasoso se sua temperatura for maior ou igual à temperatura crítica. Mesmo variando a pressão. Eu vou representar pela letra P, certo? Então, esse comportamento onde a substância se encontra com uma temperatura igual ou superior à temperatura crítica, indica para nós que a substância está em estado de gás. Ela é gás. Ela é gás. Certo? Então, se a temperatura da substância for igual ou superior à temperatura crítica, ela vai ser gás. Se ela for inferior à temperatura crítica e a substância estiver no estado gasoso, ela vai ser vapor. Ela vai ser vapor. Então, aí está a diferença entre ambas, tá? O gás e o vapor. Vê se ficou dúvida até aí pelas minhas explicações. Pergunta. Vou mandar foto para vocês aí. Senhor, tu pode falar de novo esse negócio do vapor e do gás? Tá, só vou bater a fotinha do quadro, tá? Vou separar dos quadros da aula anterior, tá? Quadros da aula do dia 27. Beleza. Quadro 1. Deixa eu tirar daqui. Que aí eu vou falar e vou escrever. Quando a substância se encontra
numa temperatura igual ou superior a TC. Lembra o que é TC? Temperatura crítica. Quando a substância se encontra numa temperatura, quando a substância se encontra numa temperatura igual ou superior à temperatura crítica, a gente sabe que mesmo variando a pressão, não vai mudar o estado físico. A substância vai continuar no estado gasoso. Tá? Então, se isso acontecer, a substância se encontra numa temperatura igual ou superior à temperatura crítica, tá? Ela é gás. Ela é gás. Agora, quando... Esse aqui tá seco. Quando a temperatura, a substância se encontra numa temperatura inferior a TC, acho que vai gás, não sei, e está no estado gasoso, essa substância é vapor. É vapor. Para tu teres uma ideia, a temperatura crítica da água é um valor, eu vou confirmar aqui, eu tenho mais ou menos de cabeça, mas eu não sei exatamente o valor aqui, né? Eu estava pesquisando antes, né? Vou pegar aqui o valor exato aqui. É 374,15 graus Celsius. Tá? Essa é a temperatura crítica da água. Vou colocar mais uns aqui que eu peguei na internet, aqui no site que você quer conferir. A temperatura crítica do álcool etílico, álcool tem vários tipos, tá? É 243,1 graus Celsius. Deixa eu pegar aqui mais uma temperatura crítica. Temperatura crítica do hélio. Ninguém sabe de cor isso aqui, tá? É só nível de curiosidade. É menos 267,9 graus Celsius. Tá, então, o que significa isso? Quando a água estiver numa temperatura igual ou superior a essa aqui, não interessa a pressão. Não interessa se a gente está em Porto Alegre, se a gente está em Gramado, se a gente está em Canela, se a gente está no pico do Everest, porque está mudando a altitude, está mudando a pressão, lembra que você estudava ser hidrostática com Alex? A temperatura, com uma temperatura igual a essa aqui, a água vai estar sempre no estado gasoso, mesmo que mude a pressão. Isso faz com que, a partir dessa temperatura, a água é gás, não é vapor da água. Se for uma temperatura inferior a essa, 374 graus Celsius, eu tenho vapor de água. Se eu mudar a pressão, eu vou conseguir fazer com que a água saia do estado gasoso e passe para o estado líquido. Tá? Ficou claro? Isso vale para o álcool e vale para o hélio. Então, a diferença entre o gás e o vapor, pessoal, é que o vapor, se tu variar a pressão, ele muda do estado gasoso para o estado líquido. Ele pode mudar, né? Não quer dizer que mude, depende da variação que tu faz com a pressão. Enquanto que o gás, não. O gás, mesmo que tu altere a pressão do gás, ele vai continuar no estado gasoso. Certo? Maria, entendeu? Obrigado, querida. Ó, vou bater essa foto aqui e mandar para vocês também. Tá? Esse é o quadro 2. Bom, vamos lá, gente.
Eu vou usar esse desenho do gráfico aqui para chamar a atenção de vocês para alguma coisa, tá? O que vai valer é o que está embaixo aqui, tá? Relação pressão versus temperatura de fusão ou de solidificação. Então, a gente sabe que toda substância que vai sofrer fusão ou solidificação vai ter uma determinada temperatura naquela pressão para sofrer a mudança do estado sólido para o líquido, fusão, ou do líquido para o sólido, certo? Observe o que acontece em geral, olhando esse gráfico aqui. Tá? Eu estou falando de fusão, então eu estou falando dessa curva aqui, certo? Eu tenho aqui, ó, numa determinada temperatura, a substância, por uma determinada pressão, ela está no estado líquido, certo? Aqui eu estou exatamente em cima da curva de fusão. Nessa temperatura, a substância pode estar no estado sólido ou líquido, certo? Dá para perceber bem isso? Show de bola. Se eu aumentar a pressão, olha o que vai acontecer com a temperatura de fusão. A temperatura de fusão é exatamente a projeção de cada ponto aqui no eixo horizontal, certo? Se eu aumentar a pressão, olha o que vai acontecer. Aqui eu tenho uma pressão, certo? A temperatura de fusão está aqui. Aumentei a pressão, o que acontece com a temperatura de fusão? Ela aumenta. Então, pressão maior, temperatura de fusão ou solidificação maior. Pressão menor, temperatura de fusão ou solidificação menor, certo? Mas isso aqui acontece em geral. Por quê? Porque aqui, nas substâncias que sofrem a dilatação anômala, como é o caso da fusão da água, né? Olha o que vai rolar, olha o que vai acontecer aqui. Então, aqui vamos pensar que água e algumas substâncias são aquelas que sofrem a dilatação anômala, tá? A gente sabe que se isso aqui é a minha curva de fusão ou solidificação, neste ponto aqui eu tenho a temperatura de fusão da água, por exemplo. Tá? Se eu aumentar a pressão, ó, a pressão está aqui, se eu aumentar a pressão, o que está acontecendo com a temperatura de fusão? Pressão maior, tá? A pressão está aqui, né? Pega um ponto aqui, ó, mais alto que esse aqui. Tá? Aumentei a pressão. Ó, aumentei a pressão. O que aconteceu com a temperatura de fusão? Ela baixou. Então, para a pressão maior, a temperatura de fusão e ou solidificação diminui. Para a pressão menor, temperatura de fusão, solidificação aumenta. Então, esse comportamento, que não é um genérico, né, é para a água. E aí a gente consegue perceber, talvez entender melhor, o que é mais fácil nevar em regiões mais altas do que em regiões mais próximas do nível do mar. Vamos pegar aqui, Rio Grande do Sul. É mais fácil nevar em Gramado, Canela ou em Porto Alegre? Onde é mais fácil de nevar? Vocês já viram neve em Porto Alegre? Não. Acho que tem 1 ou 2 registros de neve em Porto Alegre. Tá? E mesmo assim, os técnicos em neve, enfim, acabam dizendo que não é neve, é uma outra coisa, para acabar com a alegria da gente. Eu lembro quando eu estava na faculdade, em 1980, acho que era 85, eu estava olhando pela janela lá na PUC, eu estava fazendo matemática, e era o meu último semestre de matemática. E eu estava olhando pela janela e nós começamos a falar, tá nevando, saiu todo mundo correndo. Não só da nossa sala, mas de todos os prédios da PUC, para ir para a rua para sentir a neve, né? Coisa de pobre, né? Pobre é assim. Se tivesse dinheiro, estava em Aspen, curtindo a neve, enfim. Pelo menos em Bariloche, mas não. Pobre é assim. Porto Alegre nevou uma vez na vida e o cara tem que ir lá, sentir a neve. Mas se o cara é pobre e azarado mesmo, é ele naquele dia que está dormindo naquele horário, né? Ou a gente pode ir para Gramado também, né? Indo para Gramado,
Se tiver a temperatura adequada, a gente pode, e as condições climáticas todas adequadas, né? A gente pode ter precipitação de neve. Tá? Por que lá é mais fácil? Ao nível do mar, a gente tem uma pressão de uma atmosfera, certo? À medida que a gente ganha em altitude, o que acontece com a pressão atmosférica? Ela aumenta ou ela diminui? Diminui. Diminui, né? A pressão atmosférica é devida à força que o ar exerce sobre a superfície da Terra. Onde é que o ar está mais concentrado? Bem pertinho do solo, né? Quanto mais alta for a coluna de ar que a gente tem, desde o solo até o fim da atmosfera, maior deve ser a força-peso do ar sobre a atmosfera. Tu sabe que força sobre área é pressão. Tá? Então, onde a pressão é maior, onde eu estou no nível mais baixo. Na Holanda, eu vou ter uma pressão superior à pressão de uma atmosfera. Eles estão abaixo do nível do mar. Então, em Gramado, eu tenho uma pressão atmosférica menor que em Porto Alegre. Então, se diminui a pressão, a temperatura com que a água vai se solidificar vai ser maior. Então, lá em Gramado e Cadela, a água não congela a 0 graus Celsius. Ela congela numa temperatura próxima de 1 grau Celsius. Em Porto Alegre, ela vai congelar a 0 graus Celsius, ou bem próximo de zero, só por causa da diferença de altitude. Certo? Tranquilo aqui? Então, a precipitação de neve a gente pode explicar por aí. Deixa eu mandar. Não ficou legal essa foto aqui. Vou mandar a foto bem debaixo do quadro, tá? Só para. Seria o quadro 3. Bom, agora, qual é a relação entre a pressão e a temperatura de vaporização? Então, pressão, relação, pressão versus temperatura de ebulição. É o melhor que a gente pode falar. Ebulição. Alguém aqui sabe cozinhar legal aí, não? Quem é que tem dotes culinários aí? Ninguém sabe cozinhar? Senhor, eu sei cozinhar. Eu sei cozinhar, mas não é bom. Ah, não é bom, Amanda? Putz, mas vamos melhorar. A Júlia disse que é mais ou menos. A Fernanda disse que eu sei. Olha lá. Os guris não sabem cozinhar. A Júlia sabe fazer brownie. Brownie é bom. A Maria disse A que sim. Anabela também faz uns brownie muito bom. Ah, estão aparecendo os cozinheiros. O Felipe, ó, apareceu um rapaz dizendo que eu cozinho, senhor, perfeito. Bom, vocês têm tempo aí para aprender a cozinhar, né? A Anabela disse que sabe cozinhar, né? Já havíamos feito um comercial, Anabela, dos teus dotes culinários. A Júlia disse que se esforça. Isso aí, Júlia, é importante a gente não perder a vontade, né, de aprender. Tá certo. Eu cozinho muito mal, pessoal. A Amanda também, olha lá. A Júlia disse que gosta muito de inventar, daí às vezes não sai, não dá certo. Mas a gente chama os amigos, né, Júlia, para comer. A Amanda disse que sai tudo salgado e o Vitor disse que tenta, tá certo. Amanda, dizem que, isso é do tempo da minha avó, né, que quando se abusa do sal é porque a pessoa está apaixonada. Vai ver que é esse o teu problema, então. Tá, não, senhor, é só porque meu paladar não é muito bom mesmo. Ah, tá bom. É que pra mim não é salgado, só que daí quando meus pais comem, aí tipo, é muito salgado. Eles acham salgado. Entendi. Mas tu vai ouvir em algum momento, então, se o teu paladar tem esse tipo de... Ó, o Bruno disse que, modéstia à parte, ele faz uma lasanha que deve ser um espetáculo. Aí, ó, viu? O pessoal tá se entregando. Hein? Já dá para combinar um jantar aí, né? Assim que acabar essa pandemia, a gente pode fazer um jantar. Aí cada um que sabe cozinhar, né? Levando os seus dotes. Bom, tem alguma coisa aqui no colégio, não é do grupo de vocês, não. Vem aqui, pessoal. Você vai fazer um feijão. Você não sabe cozinhar, tu possivelmente já viu alguém cozinhar feijão, né? Pode cozinhar o feijão numa panela comum ou numa panela de pressão.
Onde é que o feijão vai cozinhar mais rapidamente? Na panela comum ou na panela de pressão? Alguém saberia identificar isso ou não? A panela de pressão. Na panela de pressão, Amanda. E será que o feijão fica mais macio na panela de pressão do que na panela comum? Aí eu não lembro. A Maria diz que sim, a Mariana está fazendo assim com o dedo, né? Então, vê que a gente consegue perceber a física. E aí, pessoal, já foi questão do Enem, tá? Vê, relação entre a pressão e a temperatura de ebulição, tá? A ebulição vai acontecer aqui, ó, pessoal, do líquido para o gasoso, certo? Tu vê que aqui eu tenho uma temperatura de ebulição, tá? Ó, temperatura de ebulição. Se eu aumentar a pressão, o que acontece com a temperatura de ebulição? Ela aumenta. Então, para uma pressão maior, a temperatura de ebulição é maior. Uma pressão menor, a temperatura de ebulição é menor. E vale aqui também, ó. Pega aqui, ó, uma temperatura, uma pressão, aumenta a pressão, aumenta a temperatura de ebulição. E o que acontece ao longo da ebulição? Veja, se tu tiveres água, e a água entrou em ebulição, aqui em Porto Alegre, tá? É por volta de 100 graus Celsius. 99, por aí, dependendo do lugar que tu dá. Não sei se já fizeram experimento no colégio aí, mas é por volta de 99 graus Celsius. Tá? Vamos arredondar para 100, tá? Aqui em Porto Alegre. Você pega uma panela e colocar feijão, podia ser lentilha, ervilha, vou fazer uma sopa, tá? Outros condimentos ali, pedaço de carne e tal. Quando a água atingir os 100 graus Celsius, ela vai entrar na ebulição, certo? E quando ela entra em ebulição, a temperatura da água não sobe. Ela permanece a 100 graus Celsius. Ela só vai subir depois que toda a água virar vapor. Mas aí, se toda a água virar vapor, a panela vai ficar seca, certo? E aí eu não vou ter sopa. Mas quando vai ocorrendo o processo de evaporação ou vaporização da água, tem gente que vai lá e coloca um pouquinho de água, né? Pega a chaleira e vai colocando mais água na panela ali para fortificar o processo, né? Não secar a sopa ou o feijão. Agora, se tu botares na panela de pressão, a temperatura de ebulição da água vai subir. Então, ao invés da água entrar em ebulição a 100 graus Celsius, ela vai entrar em ebulição, claro, vai depender da panela, mas uma temperatura por volta de 120 até 140 graus Celsius. Ou seja, na panela de pressão, aquela panelona, né, que é perigosa, assim, assusta um pouco a gente, faz aquele barulhão. Não sei se alguém já teve uma panela dessa que estourou em casa. É um horror quando aquela panela estoura. E ela pode estourar, sim. Geralmente não é uma panela que explode, tá? Ela tem uma válvula de segurança do lado. E essa válvula que se rompe quando entope a válvula, aquela que fica liberando o vapor. Mas o que acontece com a água que está dentro da panela? Ela está ganhando energia. As moléculas de água vão ficando mais agitadas, tanto da parte líquida quanto da parte gasosa, né? E começam a bater mais entre si contra as paredes do recipiente. E aí eu vou ter uma pressão maior dentro da panela. A pressão vai subindo. E se a pressão vai subindo, a temperatura de ebulição também vai subindo. Resultado, eu vou ter a panela, quem sabe aí, com uma temperatura de 140 graus Celsius, e a água ainda está líquida. Então, o feijão vai cozinhar a 140 graus Celsius na panela de pressão, enquanto que ele cozinha a 100 graus Celsius na panela comum. Se ele cozinhar a uma temperatura maior, o grão fica mais macio e cozinha mais rápido. Por isso, usar a panela de pressão. Por isso, usar a panela de pressão, mas sempre com muito cuidado. A panela de pressão é um ponto bastante crítico da cozinha. Tá? Ficou claro o uso da panela de pressão? Vou botar aqui o exemplo, então. Panela de pressão. Aumenta a pressão da panela, aumenta a temperatura de ebulição da água, e aí o que está dentro da panela cozinha numa temperatura mais elevada, cozinha mais rápido e fica mais macio. Pois não, querida? Fala, Maria. A relação é para as duas, em geral, e a substância de água? Isso, vale. Aqui não tem exceção, tá? A temperatura de ebulição não tem exceção. A exceção é só na fusão, tá? Deixa eu fotografar aqui e mandar para vocês.
professor. Oi, pois não, desculpa, quem é que tá falando? É Vitor, o Vitor. fala. Assim, eu fiz os exercícios, eu tava fazendo os exercícios do livro sobre o capítulo, e daí um Sim. deles falava sobre aquele fato da água dos lagos só congelar em cima e não congelar embaixo. Certo. E daí eu queria saber, se isso for relevante, né, pra gente, tu poderia explicar? Vitor, quem vai explicar isso aí direitinho é o Alex, mas eu posso explicar agora, tá? Eu não sei onde é que o Alex anda com a matéria, mas em algum momento ele vai falar de dilatação. A água tem um comportamento anômalo, tá? A água tem um comportamento anormal. Quando ela congela, no momento que ela começa a congelar, desculpa, vamos pensar assim, ela está congelada, tu tem ali um bloco de gelo, tá? Vamos dizer que tu tenha um bloco de gelo a 0 graus Celsius. Se tu começar a fornecer calor para o bloco de gelo, ele vai começar a derreter. E à medida que ele vai derretendo, ele vai encolhendo. Não só o bloco, mas o volume de água total, sólido e líquido, vai ficando menor. Vai ficando menor, certo? Aí, isso vai acontecer de 0 a 4 graus Celsius. Quando tu aumentar a temperatura da água de 0 até 4 graus Celsius, o que vai acontecer com a água é que ela vai encolher, ao invés de dilatar. E o contrário também acontece. Se tu tens água a 5 graus Celsius e começa a esfriar, o que vai acontecer com a água à medida que tu esfria? O normal seria ela encolher, né? Esfria, ela se expande. E aí, se vocês me derem meio minuto aqui, eu vou mostrar uma coisa que acontece para vocês. Meio minutinho eu vou mostrar. Cheguei. Mostrar para vocês aqui, ó. Pessoas conseguem enxergar essa lata de Coca-Cola, que eu sei que politicamente não é correto, né? Você toma refri, professor, mas eu tomo. Enfim, Coca-Cola aqui, tá? Tem uma lata de Coca-Cola que vamos ver se você consegue enxergar. Tá normal e essa aqui tá vazando. Olha como é que tá a parte de baixo dela. Olha como é que tá a parte de cima. Dá para notar que ela tá torta em cima e embaixo? Bom, eu fiz um experimento, tá? Eu comprei na semana passada uma cervejeira. Para poder secar essa lata aqui, senão vai fazer uma lambuzeira aqui perto do computador. Mas eu comprei uma cervejeira na semana passada. Eu não tomo cerveja, mas comprei uma cervejeira. E volta e meia, meus amigos vêm aqui em casa, meu cunhado, enfim, eles tomam cerveja. E aí eu fiz o experimento, eu botei umas latas de Coca-Cola junto da cervejeira. Tem umas 6. 3 não deformaram. 2 estouraram e essa outra aqui, que eu mostrei para vocês, foi a que sobrou. Sem estourar, tá vazando. Para quê? Vitor, tu que havia perguntado, né? Quando tu coloca a Coca-Cola na temperatura ambiente, Coca-Cola não é água, né? Mas vamos supor que seja água, até para a gente poder pensar em termos de composição. E aqui tu tem uma garrafa, uma lata, no caso aqui, fechada, né? Tem uma pressão definida lá dentro também, que não necessariamente é a pressão atmosférica, é porque tem gás aqui junto com o refri, né? Bom, à medida que tu coloca, tira a temperatura ambiente e coloca dentro de um ambiente que a temperatura é baixa, e na cervejeira a temperatura estabiliza em menos 4 graus Celsius, tá? Menos 4, o que vai acontecer? Tu vai esfriando a água que estava a 20 graus Celsius, ela vai encolhendo. E o recipiente também. O recipiente encolhe a água também.
certo? Tudo vai encolhendo. Quando chegar perto de 4 graus Celsius, o recipiente vai encolher. O recipiente encolhe e a água se expande. Eu estou esfriando, né? O normal, quando esfria, é encolher. A água de 4 a 0 graus Celsius, quando é resfriada, então, ela se expande. E aí, o que acontece? A água se expande, ó, a água se expande, o recipiente encolhe e a água deforma o recipiente. Essa deformação pode ser suficiente para estourar o recipiente, que foi o que aconteceu nas latinhas, em 2 das 3 latas que sofreram deformação. Aí deformou, 2 estouraram. Estouraram onde? Aqui na parte que abre. Com cerveja acontece a mesma coisa, mas aí a temperatura é inferior a menos 4 graus Celsius. Por causa da composição da cerveja, por causa da pressão da cerveja, o que muda a pressão também vai mudar essa faixa de temperatura. Bom, aí eu vou voltar para o lago, tá, Vitor? Vocês já estudaram hidrostática. O que acontece quando eu tenho meio fluido? Fluido é um meio líquido ou gasoso, certo? Meio líquido ou gasoso. Se eu tenho meio fluido, onde é que vai estar o fluido mais denso? Em cima ou embaixo? Para baixo, né? O que é mais denso vai para baixo. A medida, tu sabe que densidade é massa sobre volume, certo? Se eu tenho uma massa constante, tá? B, se eu tenho 1 quilograma de gelo e eu derreto esse quilograma de gelo, eu vou continuar tendo 1 quilograma de água líquida, não vai mudar o volume. Desculpa, a massa vai mudar o volume. Qual é a relação entre a densidade e o volume, então? Se o volume aumentar e esse valor é constante, o resultado dessa divisão vai diminuir. Então, quando o volume aumenta, a densidade diminui. Quando o volume diminui, a densidade aumenta, certo? Então, vê comigo assim, ó. Temperatura, volume, tá? Eu tenho aqui água, tá? Água. A água está aqui, ó, estado sólido, 0 graus Celsius, 4 graus Celsius, tá? Estado sólido aqui. Chegou em 0 graus Celsius, ela vai começar a descongelar. Então, ela vai descongelar e ela vai encolher, ó. Vai diminuir o volume. Ó, a temperatura está constante e o volume está baixando. Descongelou a água, está acontecendo a fusão. Descongelou a água, o que vai acontecer? Ela vai aumentar a temperatura e o volume vai ficar diminuindo, até atingir 4 graus Celsius. A 4 graus Celsius, a água está ocupando o seu menor espaço. Eu tenho um volume mínimo de água. A 4 graus Celsius. Acima de 4 graus Celsius, a água volta a ter um comportamento normal, ou seja, aumenta a temperatura, aumenta o volume. Então, nessa faixa de 0 a 4 graus Celsius, eu tenho um ar de 0 graus Celsius até 4 graus Celsius, pressão de 1 atmosfera, isso é importante, porque se mudar a pressão, vai mudar a faixa de temperatura. Tá? De 0 a 4 graus Celsius, a água sofre dilatação anômala. Ou seja, a temperatura sobe e o volume diminui. O que não é o normal. Agora vem o seguinte, se eu for fazer aqui um gráfico da densidade em função da temperatura, 0 e 4 graus Celsius, quando o volume aumenta, o que acontece com a densidade? Diminui. Então, no estado sólido, eu estou aumentando a temperatura, o gelo continua gelo, mas ele dilata, aumenta de volume. Se aumenta o volume, o que acontece com a densidade? Diminui.
a água começou a sofrer a fusão. Deixa eu só pegar aqui uma carga. Vou mudar aqui. Este. Voltar a decor aqui. Na fusão, ou seja, na passagem do estado sólido para o estado líquido, que se eu tiver uma pressão de uma atmosfera a 0 graus Celsius para a água começa a encolher. A água começa a encolher aqui. Se ela encolhe, o volume diminui, a densidade aumenta, a densidade vai ficando maior. Bom, toda a água derreteu. Aí eu continuo esquentando ela, aí a temperatura vai subir. Forneço calor, a temperatura sobe. À medida que a temperatura vai subindo, de 0 a 4 graus Celsius, o volume vai diminuindo. Até que a 4 graus Celsius a água tem o seu menor volume. O que vai acontecer com a densidade se o volume diminui? A densidade vai aumentar. Ela vai aumentar, até que a água vai atingir 4 graus Celsius. A 4 graus Celsius, a água vai ter a sua densidade máxima. A água vai ter a densidade máxima a 4 graus Celsius. E depois dos 4, que eu vou esquentar e o volume vai aumentar. Se o volume aumenta, a densidade diminui. Então, a 4 graus Celsius, a água tem a sua maior densidade. Agora, vamos trazer para a situação que o Vitor perguntou. Eu tenho um lago, tá? Eu tenho um lago. Tinha uma carga de caneta azul aqui. Eu tenho um lago. Esse lago está num ambiente com temperatura inferior a 0 graus Celsius, ou igual a 0 graus Celsius. Se a água atinge 0 graus Celsius, e ela está no estado sólido, desculpa, está no estado líquido, ela pode começar a congelar. Certo? Então, imagina que eu tenho aqui um lago, tá? Eu tenho aqui um lago, e a temperatura ambiente é, digamos, menos 10 graus Celsius. Vou melhorar isso aí. Capitão, por favor. Eu tenho um lago. O lago está aqui. Tá? Temperatura aqui fora, menos 10 graus Celsius. Onde é que vai dar água mais densa dentro desse lago? Embaixo. Qual é a temperatura que a água tem com maior densidade? Uma pressão de uma atmosfera. Não é 4 graus Celsius? Então, a água mais densa vai estar aqui embaixo. A 4 graus Celsius. E a 4 graus Celsius ela está sólida, não? A 4 graus Celsius a água está sólida? Não. Não. Tá? Líquida. Aí eu vou ter acima água 3 graus Celsius, água 2 graus Celsius, água 1 grau Celsius, água a 0 graus Celsius e eu vou ter gelo a 0 graus Celsius. Por que o gelo vai ficar em cima e a parte líquida vai ficar embaixo, então? Porque a água tem esse comportamento anômalo. Então, os lagos, açudes, rios, sangas, congelam de cima para baixo. E só por isso a gente consegue ter a vida concebida da forma como ela é para nós. Se não fosse assim, o lago congelaria de baixo para cima. O normal seria esfriar, contrair, diminuir o volume, esquentar, dilatar. Então, o normal seria aqui, ó, a água ter um volume cada vez maior, certo? E aí, a água mais densa, para nós, estaria a 0 graus Celsius. E a 0 graus Celsius, ela começaria a congelar. E o lago congelaria de baixo para cima. E aí, os peixes que vivem ali, as algas, enfim, teriam que se adaptar, ou então, isso aí, Maria, ou então morreria, né? Então, é por causa disso, não sei se ficou claro, Vitor. Tá? Isso tem a ver, então, com a chamada dilatação anômala da água. Esse comportamento no lago tem a ver com a cerveja ou refri que estoura no congelador. Tá? Bom, ficou claro. O tempo nosso estourou, né? Valeu, querido, nosso tempo estourou. Eu vou colocar um videozinho para vocês para explicar a diferença entre ebulição, evaporação e calefação. Tá?
E a partir daí, pessoal, dá para fazer as questões desse capítulo, que são o capítulo 21. Tá? Aí procurem fazer as questões desse capítulo, que na semana que vem a gente vai começar a estudar o comportamento dos gases. Tá bom? Então, para hoje é isso aí. Muito obrigado pela presença de vocês aí. Se cuidem, tá? Não é porque tem um relaxamento, tá vendo um relaxamento do isolamento social que a gente não tem que se cuidar. A pandemia continua, né? Tá? Um beijão para todos aí. Cuidado. Bom feriado. Tchau, tchau.